que você vai fazer aí no ano de 2026 em relação à reforma tributária? Você sabe, se vai ter que recolher o IBS, CBS, tem que emitir documento fiscal, tem que cumprir as obrigações acessórias, né? E os créditos, né? Já pensou o que você vai fazer com os créditos de PiscoFins, né? PiscoFins vai ser extinta em 2027 para a criação aí da CBS. E os créditos de IPI, né? Uma parte das indústrias, né? O IPI vai ser zerado, não vai ser extinto, mas vai ter a sua alíquota zerada, né? Então, eu vou ter crédito, mas não vou ter débito, né? Porque meu produto não é produzido na Zona Franca de Manaus, né? Não tem a produção incentivada na Zona Franca de Manaus. O que eu faço? Né? Então, tudo isso a gente vai falar aí um pouquinho, né, nesse vídeo, trazer bastante coisa importante, né, do que você tem que se preocupar, né, no ano de 2026. Então fiquem nesse vídeo, você não vai se arrepender, né? Garanto, né, que a gente vai conversar aqui, né, sobre coisas muito bacanas, né? Muito que a gente vai falar em cima das dúvidas, né, de algumas dúvidas muito importantes que alguns colocaram aí nos comentários, né, de alguns vídeos anteriores. E aí eu aproveitei e vou tratar nesse vídeo, né? São assuntos importantes. Né? Se você tiver alguma dúvida, algum comentário sobre esse vídeo, coloca aí nos comentários. Se tiver alguma outra dúvida, né, isso, coloque aí no comentário também. É importante a gente saber aqui na Academia da Reforma Tributária das dúvidas que vocês têm. Né? E aí, obviamente, ajuda a gente a produzir vídeos, né, úteis para vocês aqui toda semana. Tá bom? Então, antes de eu pedir para rodar a vinhetinha, aquele combinado de sempre, né? O combinado aí de se ao final do vídeo, né, o assunto, né, o tema foi abordado, você gostou, foi útil para você, né, foi bacana, né, a abordagem aqui, você vai dar o like. Pô, se gostou, dá o like, não custa nada, é só pegar o dedinho e dar o like, né? E também se inscreva, se não é ainda inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal da Academia da Reforma Tributária, é bastante importante aqui pra gente, né, ter você com a gente toda semana aqui, toda semana a gente traz um vídeo novo aí para vocês, tratando de um tema importante da reforma tributária. Vamos lá, falei demais. Vamos rodar a vinhetinha, vamos, que o que importa aqui é o vídeo, tem muito conteúdo bacana aqui pra gente conversar hoje. Então roda, 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 roda a vinhetinha. Então é isso, vamos lá. Reforma tributária em 2026, né? A gente sabe que a gente vai ter um período de teste, né, de 2026 a 2029, né? Mas 2026, pessoal, é um período de teste tanto para o IBS quanto para a CBS, né? Então, ainda a gente vai ter, né, PiscoFins, vai ter ISS, vai ter ICMS, vai ter o IPI, né? E o IBS e a CBS ali no ano de 2026, né, com uma alíquota para a CBS de 0,9%, né, e para o IBS de 0,1%. Né? E aí a dúvida que o pessoal tem é, devo recolher esse 1%, né, de IBS e de CBS ou não? Né? Como que eu tenho que fazer? Como que vai ser o preenchimento do documento fiscal em relação a essas alíquotas testes, né? Como que vai ser isso, né? Muita dúvida, né? O pessoal tem muita dúvida em relação a isso. Então vamos lá, né? Então exatamente esse é o ponto, né? Haverá recolhimento do IBS, CBS em 2026? Não, não haverá. Né? Apesar de, quando você olha, acho que é o artigo 348 da Lei Complementar 214, né, que é a que instituiu o IBS, CBS, o Imposto Seletivo, tem lá um dispositivo que vai falar que o IBS de 0,1% e a CBS de 0,9%, né, você vai poder compensar com os tributos federais, né? Primeiro PiscoFins, e se não tiver, para outros tributos. E aí depois fala, olha, está dispensado o recolhimento. Pô, mas então para que falar de compensação, né? Se não vai haver recolhimento, né? Mas já tá definido, já não vai ser exigido o recolhimento. Mas qual é a condição, né? Para que não haja aí, né, a dispensa do recolhimento do IBS. Né? A exigência é exatamente da importância disso no período de teste, para a gente saber o tamanho da base, né, da base ampla aí do IBS-CBS. Isso é muito importante, né, para a calibragem da alíquota de referência, que vai ter que ser já estipulada, né, para a CBS em 2027. Porque em 2027, pessoal, já há a extinção da PiscoFins,
né, e a cobrança da alíquota cheia da CBS. Para o IBS, a gente sabe ali, né, que o período de teste, né, que vai ser exigido ali a alíquota de 0,1%, vai até o final de 2028. Aí 2029 a gente vai, né, já tendo a cobrança da CBS, do IBS crescendo, né, progressivamente, e aí em 2033 a gente já tem a extinção do ISS e do ICMS e a cobrança integral do IBS. Mas aqui a gente tem que se concentrar no ano de 2026, esse é o objetivo. Né? Então, no ano de 2026, não vai ser exigido o recolhimento do IBS e CBS. Tá? Mas qual é a condição? Né? Qual é a condição? Todo mundo não vai precisar recolher? Qual é a condição para que não se exija, né, o recolhimento? Né? A condição é que sejam cumpridas as obrigações acessórias. Mas aí a dúvida, e isso eu nem tenho a resposta ainda, né, isso vai vir quando tiver o regulamento, ou se tiver aí alguma orientação formal, alguma nota técnica, né, que esclareça isso. Né? O que está na lei complementar é para que haja a dispensa do recolhimento tem que ser cumpridas as obrigações acessórias. A questão é quais obrigações acessórias. Né? Então há essa dúvida. Basta o documento fiscal em que eu informe lá a alíquota de 0,1% e 0,9%, né? Ou vou precisar cumprir outras obrigações acessórias. Por exemplo, alguma obrigação acessória de índole cadastral, né? Ou alguma outra prevista, a gente não se sabe. Né? Óbvio que no mínimo vai ter que haver, né, a emissão do documento fiscal. Né? No mínimo, o documento fiscal. A questão é, vai haver a exigência de alguma obrigação acessória a mais para que haja a dispensa desse recolhimento? Pessoal, eu pessoalmente, né, meu entendimento pessoal é que basta basta a nota fiscal. Ou eventualmente ali algo acessório ao documento fiscal, a necessidade de algum evento, né, que na verdade o evento vai ser tratado possivelmente como um documento fiscal, então a gente vai ter a noção de documento fiscal lato sensu, né, com várias espécies, né, as notas fiscais, os seus eventos, né, que serão auxiliares às notas fiscais, as declarações, né, para alguns regimes específicos. Né? Então, o meu entendimento é que emitir o documento fiscal, né, a nota fiscal referente àquela operação e para outras situações, declarações, né, que está ali destacado o valor da operação, o valor da alíquota teste, né, que não vai ser exigido, então ela não vai ser somada ao valor total da nota, acho que isso está já bem esclarecido, né, numa das notas técnicas que saiu é, já, já anteriormente. Então, esse valor não vai se somar, né? O valor de 0,9%, de 0,1% de IBS, IBS não vai se somar ao valor total da nota, para que não haja a cobrança do cliente, né? Não vou cobrar alguma coisa do cliente, do adquirente, ou do destinatário do serviço, do bem, né? Se eu não vou ter que recolher. Eu vou repassar o ônus de um valor que eu não vou precisar recolher para administração tributária, né? Então, esse é um outro ponto que gera bastante dúvida, né? Eu vou somar o valor total da nota? Não, você não vai somar ao valor total da nota. Mas por que por quê? Porque é um tributo calculado por fora, né? Ele não está ali dentro do preço. Né? Então, realmente, você tem que somar o valor total da nota. Por quê? Porque ele é um tributo calculado por fora. Mas, como você não vai ter que recolher, se você não vai ter que recolher, você não vai repassar isso para o cliente, né? Então, obviamente, esse valor não vai se somar ao valor total, né, da nota fiscal, tá? Então, esse é um ponto, eu acho que muita gente tem dúvida em relação a essa temática, né? Um outro ponto que vocês têm que se preocupar, pessoal, é os créditos acumulados de PIS/COFINS. Da mesma forma, que óbvio não vai ser tema desse vídeo, que vocês vão ter que se preocupar com o crédito de ICMS acumulado ali no final de 2032, porque o ICMS vai ser extinto em 2033, o ISS você não precisa se preocupar, porque ele não é um tributo não cumulativo, então não tem crédito, né? Não trabalha com débito e crédito. Mas o ICMS sim. Mas aqui, como o foco é 2026, então o ICMS vai continuar sendo cobrado, né?
2027, 2028, 2029, 2030, até 2032, então não vou me preocupar ainda com crédito acumulado, porque eu vou ter ainda as operações de circulação de mercadoria, prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação ainda sendo tributados pelo ICMS. Mas a PIS/COFINS, ela vai ser extinta aí em 2027, eu já vou ter a CBS. Então, certamente aí quem está no regime não cumulativo vai acumular crédito, né? Vai ter lá suas despesas, que geram crédito, né? Ali no final do ano, pronto, virou o ano, agora eu não tenho mais PIS/COFINS, extinguiu a PIS/COFINS, não tenho mais em 2027, o que eu vou fazer com esses créditos, né? Principalmente aqui, né, quem está dentro da sistemática não cumulativa. Então, o que eu vou fazer com esse crédito? Vai virar crédito presumido de CBS. Acho que está lá, está regulado isso no artigo 378, 379, 380 lá da Lei Complementar 214, que trata especificamente aí, né, o que será feito, né, com esses créditos acumulados de PIS/COFINS, né, de 2026 aí até o final de 2026. Vão virar créditos presumidos de CBS. Né? Vão virar créditos presumidos de CBS. Então, eles vão ser utilizados, né, para compensar a CBS. Então, eles vão ingressar na apuração da CBS como um crédito presumido. Tá? Mas eles vão poder compensar de uma vez só? Não, de forma parcelada. Se eu não me engano, acho que é em 12 parcelas mensais. Mas você vai ter que reconhecer isso, né, lá na FD Contribuições. Aí, obviamente, não tem como aqui tratar em detalhes, né, como que isso vai ser feito, tá? E aí tem um outro ponto, né? No caso das empresas que estão no regime não cumulativo, sei lá, normalmente as empresas do lucro real, né? Mas há empresas que estão no regime cumulativo de PIS/COFINS. No regime cumulativo de PIS/COFINS. Tá? E aí, qual que é a questão? A questão é o seguinte: empresas comerciais, indústrias, né, que estão aí eventualmente no regime não cumulativo, que não tem crédito, né? Só que a CBS vai ser não cumulativa. Necessariamente não cumulativa. Não vai existir CBE, o regime cumulativo para a CBS. Não, ela necessariamente vai ser não cumulativa. Vou trabalhar com débito e crédito. Né? E aí a grande preocupação que foi colocado é empresas que são do regime cumulativo para PIS/COFINS e têm estoque no final de 2026. Elas não têm crédito. Né? Mas quando elas forem vender esse estoque, elas vão vender, obviamente, já lá em 2027, vão gerar um débito de CBS e elas não vão ter um crédito, porque elas estavam no contexto da PIS/COFINS no regime cumulativo, que as aquisições, né, desses insumos, desses bens para revenda, não eram creditados, né, não gerava crédito. Né? Só que aí né, um legislador falou, olha, não, vamos gerar assim, né, vamos gerar um crédito, óbvio, daquelas situações em que geraria crédito no regime não cumulativo, aplicando a alíquota do regime não cumulativo, acho que é 9,25 o somatório. E aí, mais uma vez, você que é do regime cumulativo, porque é do regime não cumulativo, né, obviamente você já aplica a regra geral, vai ter crédito, e aí esses créditos que você já tem reconhecidos na sua escrita fiscal, você vai já transformar em crédito presumido. A grande questão são as empresas que estão no regime cumulativo. Né? As empresas que estão no regime cumulativo, elas não têm crédito. Então vai ter que haver uma apuração do estoque dessas empresas, dessas empresas que são do regime cumulativo. Ela vai ter que avaliar e inventariar esse estoque para que ela consiga gerar um crédito presumido de CBS, né, sobre o valor desses estoques, aplicando uma alíquota de 9,25. E aí, obviamente, vai ingressar na apuração da CBS esse crédito presumido, né, de CBS, que é decorrente desse crédito, né, que essas empresas do regime cumulativo, que têm estoque acumulado até o final de 2026. Né? Se elas fossem no regime não cumulativo, o quanto de crédito elas teriam? Tá? Para minimizar aí o impacto dessa transição aí de PIS/COFINS para a CBS. Tá bom? Então, esse é um outro ponto que aí vocês têm que se preocupar. Né? E
caso de eu ter ativo imobilizado? Aí é só as empresas do regime não cumulativo. Não há previsão de reconhecimento de crédito presumido para compensar com o CBS decorrentes de bens do ativo imobilizado, né, das empresas que são do regime cumulativo. Tá? Porque eventualmente, né, isso não vai ser revendido. Quando revendido, ok, vai gerar débito, né, vai gerar débito de CBS, né? Uma empresa aí, quando vende um bem do ativo imobilizado, ela vai, obviamente, ter que pagar IBS, CBS. Mas aqui o legislador falou, olha, aqui eu não vou dar essa colher de chá, não. Né? Aqui só quem já vinha já apropriando os créditos, né, de PIS/COFINS, que normalmente quando você tem um bem do ativo imobilizado, do ativo permanente, né, você obviamente não reconhece o crédito da PIS/COFINS de forma integral. Né, você vai reconhecendo conforme aquele bem vai sendo depreciado, né, na mesma taxa de depreciação, né, daquele bem. E aí imagine, você tem um bem do ativo imobilizado, ainda não se concluiu a vida útil dele, e aí você teria ainda tempo para apropriar créditos de PIS/COFINS. Só que acabou, não tem mais PIS/COFINS. Né? O que você vai fazer? Vai continuar apropriando esses créditos, né, na mesma proporção já, só que agora como crédito presumido de CBS. Ok? Então, né, esse é um ponto. Mas isso é só para quem está no regime não cumulativo. Quem está no regime cumulativo não vai poder, obviamente, criar, né, um crédito, né, de PIS, né, de PIS/COFINS, porque não tem direito a crédito no caso da aquisição de um bem do ativo imobilizado. Tá bom? Né? Então, né, tem esse ponto também. E o outro ponto, para a gente finalizar, pessoal, e o caso do IPI, né? A gente falou da PIS/COFINS, o IPI ele não vai ser extinto em 2027, mas para a maior parte das indústrias, vai haver a redução a zero da alíquota. Né? Então, lá em 2027, uma indústria que produz um produto, né, que vende um produto que não é produzido na Zona Franca de Manaus, quando ela for vender esse produto, é alíquota zero de IPI. Né? Só que ela tem um monte de crédito de IPI da aquisição dos seus insumos. Só que ela não vai ter mais o débito. O que ela vai fazer com esse crédito? Ela vai poder, da mesma forma que o PIS/COFINS, vai poder ser gerado um crédito presumido para ser compensado com a CBS? Nananina, não. Não. Na verdade, o que eu vou fazer? Obviamente, vou seguir a legislação. Né? Não há previsão na Lei Complementar 214, como há para PIS/COFINS, né? Para que esses créditos acumulados de IPI se transformem em um crédito presumido de CBS e seja compensado com a CBS. Não há essa previsão. Né? O que vai poder ser feito? Compensar com outros tributos federais, como todos os tributos federais administrados pela Receita Federal. Né? Você vai seguir a legislação aí, né, de compensação do IPI. Só não vai poder compensar com a CBS. Né? Vai poder compensar com a RPJ, com a contribuição social sobre o lucro líquido, ou eventualmente algum outro tributo, né, administrado pela Receita Federal? Sim. Ou pedir ressarcimento, né, nos casos em que isso é possível, né, em que seja possível. Né? Então, no caso do IPI, não há nenhum dispositivo na Lei Complementar 214 prevendo essa possibilidade de compensar com a CBS. Se não há essa previsão, então, obviamente, não vai ser possível. Não vai ser possível. Né? Então, a gente vai aplicar a legislação, vai poder ser utilizada na compensação de outros tributos, né? De outros tributos federais. Ok? Então, no caso da PIS/COFINS, há essa previsão, de você gerar um crédito presumido na apuração da CBS. No caso do IPI, não. Né? Então, não há essa permissão aí, né, quanto ao IPI. Né? Quanto ao IPI. Tá bom? Então, você vai poder, obviamente, utilizar para compensar outros tributos federais. Ok, então era isso, pessoal. Era isso. Então, são situações que se você, né, se é uma indústria, né, teria que estar preocupado, principalmente ali em 2027, você produz um produto que não vai ser tributado pelo IPI, porque vai ter uma alíquota zero, né? Então você teria que se preocupar em verificar o que você vai fazer com esse crédito acumulado, tá?
porque você não vai poder mais compensar com IPI nem com PiscoFins, porque PiscoFins não vai existir mais, né? E aí não vai poder compensar com a CBS, porque não há nenhuma previsão expressa quanto a isso na Lei Complementar 214, né? Só tem para os créditos acumulados de PiscoFins aí até o final de 2026. Aí PiscoFins, né, pessoal? Aí tem essa possibilidade que é regulada e disciplinada. Depois, se você quiser dar uma aprofundada, né? Óbvio que eu não exauri esse tema aqui, né, num vídeo que tem 20 minutos. Né? É um tema que tem vários detalhes ali. Né? Mas foi o suficiente para acender o alerta e traçar aí um panorama geral, né? Um panorama geral para você sobre o tema e muitas vezes é saber que você tem que ter essa preocupação, né? Agora, né, se você não sabia, pelo menos você tomou consciência que você tem que se preocupar com esses pontos aí, tá? E aí, curtiu o vídeo? Espero que você tenha curtido, né? Foi preparado aqui com todo carinho, né? Idealizado com todo carinho para realmente ajudar vocês. Tá? Né? E se curtiu, pessoal, é hora de dar o like, né? Dá o like aí, aproveite, se inscreva no canal, é muito importante para a gente. E se você quiser, né, se aprofundar no estudo da reforma tributária, né, eu convido vocês a virarem assinantes, né? Virarem assinantes aqui para ter acesso a todo o nosso conteúdo, todas as nossas aulas ao vivo, né? Todas as nossas aulas gravadas sobre reforma tributária. Então, se você realmente quer virar um especialista, aprofundar no estudo da reforma tributária, clica aqui no link, né, na descrição do vídeo. Vai ser um prazer imenso tê-lo aí como assinante aqui da Academia da Reforma Tributária. Tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos ficar por aqui e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.